Bom dia, gente. Bom dia, Natália. Como a professora Augusto falou, eu sou ex-aluna do curso de artes cênicas, me formei no ano passado, no mês de 2018. E também é muito legal estar aqui no Bosque, que eu, enquanto aluna, fui uma das diretoras da mostra no ano 2016, 2017, não me lembro certo, ajudando a construir e a curar como vocês estão fazendo agora. Então, uma honra estar aqui do outro lado dessa vez. Estou aqui dividindo essa mesa com o Miguel, meu orientador, que foi um super parceiro no meu processo de monografia, que é quando eu começo a pesquisar mais a fundo a questão das políticas públicas de educação e cultura, mais de educação, né? Porque o meu interesse em pesquisar é a partir de uma experiência pessoal, enquanto aluna bolsista do ProUni, né? Então, a partir dessa experiência, eu tive interesse de pesquisar o impacto dessas políticas no ambiente acadêmico e no ambiente, nos setores de cultura. Mais no Rio de Janeiro, sendo menos ambiciosa, mas também como um recorte do que aconteceu no Brasil inteiro. Bem, então, o meu recorte especificamente, meu recorte temporal, é de 2003 para cá, até 2016, quando começa o desmonte de tudo isso que eu relato no meu processo de monografia. E o meu recorte geográfico, vamos dizer assim, inicialmente eram as periferias cariocas. Eu sou do Complexo da Penha, não sei se vocês me conhecem. Então eu comecei pesquisando a partir das periferias cariocas e depois com meu super aliado Miguel, fui chegando a outros trabalhos. Cheguei em uns trabalhos de audiovisual, que vou falar mais à frente, da periferia de Contagem, enfim, fui ampliando um pouco esse olhar. Por que eu pesquiso sobre políticas públicas? Porque eu tenho interesse, enquanto artista, eu gosto de me intitular como trabalhadora da cultura atualmente, trabalhando sempre mais como atriz, mas me desdobrando na produção cultural e brigando pelas políticas públicas. Então eu gosto de me intitular como trabalhadora da cultura. Eu tenho, enquanto artista, tenho interesse pela pesquisa de linguagem, pela pesquisa estética, que tanto que emerge desses lugares, desses territórios e desses agentes emancipados, não mais como essas figuras das pessoas carentes de periferia, mas como sujeitos emancipados, produtores de cultura e construtores de linguagem artística. E também lembrar sempre como de maneira plural, né, de maneira diversa sempre, como dos nossos territórios, das nossas periferias emergem das mais variadas linguagens, dos mais variados tipos de comunicação e de formas de arte, né? E no ambiente acadêmico, como eu pude presenciar, quando a gente ingressa, quando nós, negros, favelados, de periferia, ingressamos nesse ambiente historicamente branco, historicamente não feito para nos receber, há um conflito, há um choque, porque a gente não se reconhece nesse espaço, a gente não estuda as nossas histórias, a gente não, inicialmente, não é incentivado a produzir a nossa linguagem, mas sempre a novamente se colonizar. Então há um choque e há uma mobilização, há uma transformação vertical, de baixo para cima, quando nós começamos a reivindicar, a produzir as contranarrativas e a reivindicar as nossas bibliografias, quando nós começamos a enegrecer as bibliografias, e quando nós, ao longo do tempo, né, começamos a ingressar no próprio ambiente acadêmico enquanto professores, né? Então é um processo realmente vertical, de baixo para cima, nesse processo. No início da minha monografia, eu tive como aliado, um aliado importante, o Gessé de Souza, que me trouxe um conceito que na verdade nem é dele, é do Bourdieu, é o conceito de capital cultural. O capital cultural como essa coisa dos ambientes de prestígio, ambiente acadêmico,
os ambientes culturais, os elevados cargos políticos, as bancadas intelectuais. Esse capital cultural historicamente monopolizado pela classe média, né? E monopolizado também no sentido de determinar e de dizer o que é dentro da arte, o que é bom, o que é ruim, o que deve ser prestigiado, o que não deve ser prestigiado, o que tem valor financeiro e o que não tem, né? A classe média detendo esse capital cultural, a partir do momento que ela não detém a maior parte do capital econômico, então ela usa o capital cultural como fator de distinção social também, né? Para se distinguir dos mais pobres e se afirmar. Então, o capital cultural é o que entra em xeque, o que entra nesse momento, é o que começa a ser disputado. E essa é a ideia de cultura prestigiada que começa a ser disputada, que começa a ser reformulado, reavaliado. Então, a gente acompanhou há muito tempo políticas públicas, políticos da própria corrente de esquerda, que foi interessante ter mais esse olhar durante o meu trabalho, que tinham sempre aquele discurso de vamos levar cultura para as periferias, como é importante trazer os negros e periféricos para o ambiente acadêmico com o sentido de colonizá-los, né? E dessa colonização de levar cultura para as periferias, de levar cultura prestigiada para as periferias. Então a gente viu um boom aí de escolas de balé clássico e de música clássica nas periferias, que ok, é bom, mas não existe só isso. E como isso muda em certo período e começa a se valorizar o que se produz lá dentro, né? E não só pensar em democratização da cultura, não como democratização somente do acesso, mas democratização dos meios de produção cultural. Então, seguindo aqui, e aí eu trouxe para dialogar comigo desse trabalho o coletivo Bonobando, que é um coletivo de teatro que reúne atores de várias periferias do Rio de Janeiro, da Maré, do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, da própria Baixada Fluminense, com a direção da professora Adriana Schneider, que é professora da ECO-FRJ, e eu trouxe esse grupo, um grupo de teatro, para pesquisar mais a linguagem, para pesquisar mais como nós, quando nos colocamos enquanto sujeitos produtores das nossas narrativas, como isso muda, como a gente para de perceber uma estética do favelado enquanto aquele ser sem subjetividade, muitas vezes, aquele ser violento, aquele jovem que precisa ter seu tempo ocioso, ocupado, porque ele é um problema para a sociedade, né? Então, e como a gente passa a desconstruir esses discursos, passa a desconstruir esse lugar de objeto de pesquisa, aquelas pesquisas antropológicas que se refletem na arte, nas narrativas, nos filmes que a gente viu durante muito tempo, o próprio Tropa de Elite, no Cidade de Deus, né? E no audiovisual eu trouxe essa galera de Contagem, de Minas Gerais, que como o Miguel, que a gente estava conversando aqui mais cedo, uma galera que vem produzindo, fazendo uma produção em massa de conteúdo que questiona essas narrativas, que devolve a subjetividade, mostra essa subjetividade, e não só isso, também como as periferias são sempre mostradas como um lugar de precariedade, assim, é lógico que a precariedade existe, a miséria existiu, existe, e agora, enfim, volta a existir com mais força, mas, por exemplo, nas periferias cariocas, muitas vezes essa não é a realidade, porque lá tem computador, tem casa, tem carro, come, faz atividades normais como qualquer outra pessoa. E por que todas as vezes que ele aparece em narrativas, seja no audiovisual, seja no teatro, ele aparece sempre naquele mesmo lugar? Contando uma experiência pessoal, eu acabei de fazer um espetáculo que foi até um choque para eu pensar na minha carreira como atriz e também no que eu tenho interesse em pesquisar e no que eu tenho interesse em levar de discurso,
que eu fui chamada para fazer um espetáculo com 7 mulheres falando sobre violência doméstica, das quais a única mulher negra era eu, e era eu que era a mulher do traficante, que deveria falar errado e cumprir um estereótipo que justificasse a distinção daquelas outras 6 mulheres de mim, que era a preta, favelada, mulher de traficante. Enfim, como as pessoas continuam batendo nessa tecla, continuam cegas diante da pluralidade, e aí eu entrei em debate com a diretora do espetáculo, porque ela teve dificuldade de me ouvir, porque elas não estão acostumadas, né, a ter esse diálogo, ela não deve estar acostumada em ver uma negra inferior debatendo, questionando a narrativa dela, questionando o discurso que ela está construindo. Mas, graças a Deus, isso vem acontecendo cada vez mais. Tá. Mas você fez essa peça? Fiz, mas não nas condições que ela queria, obviamente. Eu fiz justamente porque, assim, não é só a gente se retirar dos lugares, porque se eu não fizesse, provavelmente ela ia encontrar outra pessoa que faria. Então, eu achei que era mais importante naquele momento eu estar ali desconstruindo, nem que seja o mínimo do discurso dela e também daquelas outras 6 mulheres, do que não estar. Então, eu optei por estar, optei por não entrar em debate com ela, optei por me colocar num ambiente muitas vezes hostil, porque a gente teve vários debates durante o processo, mas eu achei que era importante para mim, naquele momento, estar ali fazendo aquilo, não só para mim, mas para aquele trabalho, para vários trabalhos que a gente vê por aí. Quantas vezes a gente não vê trabalhos assim por aí, em todos os lugares. E aí, por fim, a última parte da minha monografia se dedica, obviamente, a pesquisar mais a fundo as linguagens estéticas. E eu optei por um caminho que é um dois, né? Como eu venho reafirmando aqui, sempre a pluralidade e a diversidade desses trabalhos. Mas eu optei por um caminho, eu enquanto artista, não gosto muito da linha psicológica do teatro, mais dramática, que é sempre... o drama tem a tradição do drama burguês, né? Então, eu não sou muito dessa galera, então eu optei por... A minha pesquisa é sempre mais... também muito influenciada pela minha orientadora Ana Cury, que repetia sempre a máxima do Arthur, né, da intensidade e não intenção. Então, essa acaba sendo a minha pesquisa também, e olhando para esses trabalhos que eu escolhi pesquisar, como que o corpo aparece potencializado nesses trabalhos, mas agora falando bem do teatro. E o lugar do texto, não só o texto como um exemplo máximo, mas o texto e todas as convenções teatrais que a gente naturalizou durante muito tempo por importar essa ideia de teatro europeu, grego, e isso foi naturalizado para a gente como uma ideia de teatro, e como tudo isso é questionado por esses novos agentes, por essa galera emancipada, e essa ideia de texto como centro da narrativa é questionado, e nós colocamos os nossos corpos em cena potencializados. E aí eu queria aproveitar para mostrar uma cena para vocês que eu separei de um espetáculo que eu assisti recentemente, que nem estava na minha pesquisa, que foi feito agora, mas... Mas que eu achei, como é um espetáculo recente, eu achei que era... Eu vou poder escorrer a fundo sobre tudo que eu escrevi aqui. Eu achei que era interessante trazer para mostrar para vocês, porque é verdadeiramente uma experiência.
choque para o público. É uma cena de uma beleza, a princípio, uma beleza arrebatadora, que é quando entra aquela Iemanjá, aquela coreografia em cena. E atrás da Iemanjá, primeiro a gente tem essa imagem, e atrás dessa Iemanjá ela vem carregando o navio negreiro, com todos aqueles, que são mais de 50 atores em cena desse espetáculo, que eu assisti no Museu da Maré, que vem carregando, essa Iemanjá vem trazendo o navio negreiro, enfim, com a representação de todas aquelas imagens horrorosas que a gente tem, que a gente sabe, né, dos navios negreiros, que a própria Ana Maria Gonçalves narra com tanta propriedade, com tantos detalhes no livro Um Defeito de Cor, que é um livro também que faz parte desse processo de resgate de narrativas, de recontar as histórias. E essa peça, ela faz muito isso, abusa dessa beleza e dessa puxada de tapete enquanto uma linguagem, enquanto uma estética, e da potencialização dos corpos desses atores, mais do que do texto, mas dos corpos o tempo inteiro potencializados em cena. Então eu me dediquei a pesquisar isso durante esse processo em outros trabalhos, mas achei que estão acontecendo por aí, né? Acho importante que vocês estejam assistindo, espero que estejam, né? Como a cena carioca, principalmente negra, de teatro, está se fortalecendo e está protagonizando os teatros agora, né? Mas desde o ano passado, e a cena periférica também. Então, é isso. Bom dia a todos. É um prazer enorme, por vários motivos, estar aqui. Eu falo um pouco engraçado, roda muito rápido, muito pouca gente foi meu aluno aqui, né? Já não está numa situação assim, mas eu falo muito rápido. E me convidaram para falar de políticas públicas de cultura, eu tenho muito para falar, meu tema, etc. Mas acabou reunindo várias coisas aqui desde o convite, assim, que não tem como não comentar, assim. Às vezes a gente é meio pessimista, assim, né? Eu participei lá na campanha da Fraternidade, no debate sobre políticas públicas, e quando a Andréa me convidou, e eu vi que era no LAC, eu achei que o LAC estava servindo de suporte para um evento da Vice-Reitoria Comunitária. Eu demorei uns 3 dias para entender que era o Bosque. E essa foi a primeira surpresa maravilhosa, assim, de falar, uau, peraí, tá tendo alguma coisa aqui que é arquidiocese, com curso de artes cênicas, com Bosque, que é uma coisa que os alunos levantam com a cabeça, o corpo, o suor deles. Isso já junta pontas, assim, que são tão fundamentais de estarem se aproximando e diálogo na universidade, etc. Aí vi que era na tarde. E eu sempre falei em sala, assim, os alunos achavam que era meio retórica, assim. Eu sempre falei, essa coisa do professor, assim, claro, a gente é professor, mas assim, também tem um quesito do estar professor, assim, a roda gira muito rápida. E aí quem está sentado na cadeira, daqui a pouco já está dando uma aula e eu estou sentado na cadeira e tal. E o pessoal sempre ficou desconfiado nisso, né? Porque é tão desigual essa relação, professor em pé, aluno sentado, a fala, o domínio da fala e tal. E pouco tempo depois, um aluno, eu fui assistir num seminário. Assim. Hoje eu estou fazendo um curso com um ex-aluno aqui que está no doutorado da UERJ. Hoje eu estou falando com a Natália, que há um ano atrás a gente estava em outro lugar pensando no trabalho final dela, assim. Então, de fato, isso acontece mesmo, assim. Isso é muito rico, muito saudável, muito rápido. E é óbvio, a gente poderia discutir isso pelas perspectivas do que é o conhecimento contemporâneo, que a gente vai pesquisando, vai se aprofundando numa área. Ninguém é esse poço de saber, a gente é uma troca de saberes, a universidade é um espaço de troca de saberes. Isso acontece com muita naturalidade, mas é sempre bom ressaltar e falar da alegria que é ver isso de fato acontecendo. Esse encontro entre a Arquidiocese e o curso de Artes Cênicas é muito feliz nesse momento, assim, porque é um momento que
muitos vão tentar ver a PUC como um espaço externo ao debate de criminalização que se faz na universidade pública hoje. A PUC está muito mais próxima no seu funcionamento da lógica das universidades públicas brasileiras do que das universidades privadas, em relação à produção de pesquisa, em relação à produção de conhecimento, em relação a dinheiro público que tem aqui dentro para uma série de atividades, etc. e tal. E as pessoas, é muito fácil separar esse pensamento e falar arte cênica na universidade. Parará, balbúrdia. Né? E a Igreja Católica é a universidade. Não, esse é o modelo. Assim. Então, quando você traz coisas que nesse horizonte raso, superficial no Brasil hoje, parecem estar apartadas para essa proximidade, todo mundo ganha, todo mundo consegue jogar luz sobre seus fazeres de forma mais interessante, mais complexa e mostrando uma rede de diálogo necessária. E esse evento ele é muito especial porque ele é o único evento hoje continuado na PUC que os alunos têm o protagonismo da organização, assim, de uma forma... Porque o Festival de Primavera mudou muito, né? O Festival de Primavera já foi muito mais próximo do Bosque do que hoje, né? Com as atividades semanais ao longo do dia, com oficinas, com debates. Eu não tenho acompanhado, mas me parece que virou mais um festival de show, assim, nos últimos anos, mas não tenho certeza sobre isso. Assim. Mas tinha uma época quando eu entrei na universidade que eram muitas atividades continuadas propostas pelos alunos, assim. Hoje tem muitas publicações, hoje não tem nem publicação, nem muitas atividades. O Bosque ganha muito com isso. É isso, eu vou falar 10 minutos e não vou começar meu tema, vai ser sempre a mesma coisa. O professor Augusto falou coisas aqui que às vezes para quem está chegando podem ser meio estranhas. Assim. Eu estou completando 20 anos de PUC. É um fato que a PUC é uma referência para o ProUni. É um fato que quando se abriu o ProUni, a PUC teve que conversar com o Ministério da Educação que se ela fosse seguir só as diretrizes do ProUni, ela diminuiria o número de bolsas que ela dava proporcionalmente. Assim. Esse trabalho de diálogo com o Educafro, com o PVNC, com o Frei Davi, que depois foi se estendendo para outras conversas com outros pré-vestibulares autônomos, todo mundo fala da UERJ. A UERJ é fundamental porque ela foi lá e colocou na lei. Ela foi lá e institucionalizou rapidamente esse processo. Mas esse modelo que a PUC fez desse diálogo a partir de 1997, intensificado em 2009, intensificado de novo em 2001, ele é sim uma referência e não é um vice-reitor tentando encher a bola da instituição que ele trabalha, não. Isso está nas pautas sobre o debate da democratização da universidade brasileira de um jeito muito forte. E o professor Augusto, de fato, é alguém que brigou por isso. Ele citou outro nome de uma professora aqui que está aposentada, a Luiz Helena. São alguns personagens que a gente ainda vai contar muito a história deles quando a gente falar dessa transição da PUC de uma universidade circunscrita só ao perfil social e um processo dela de democratização. Que a gente não sabe até onde vai e tem que lutar, né? O professor fala, o Miguel invadia a reitoria, não sei o quê. Fica parecendo que era contra a PUC, né? Era a favor da PUC. A gente estava trabalhando por políticas que tinham a ver com que são os objetivos políticos pedagógicos institucionais da PUC. A gente só queria, provavelmente, como jovens, acelerar eles, e queria eles cada vez mais, e queria não abrir mão nem um centímetro, e queria sempre avançar muito. Então, o início dos anos 2000 foi um período de muita mobilização aqui para isso. E é fundamental também, assim, tiveram outros projetos, assim, Cambralha, o início do Festival de Primavera. O professor Augusto sempre foi um grande parceiro, sempre foi um grande aliado, a vice-reitoria sempre foi uma grande aliada. A gente tem que continuar, a gente vai continuar brigando, quem é aluno, porque é um espaço democrático, a vice-reitoria comunitária. Os outros vice-reitores a gente nem conhece, nem sabe quem são. Então é um ônus também desse trabalho genial que a vice-reitoria faz há tantos anos aqui, é ser também um espaço que a gente briga, que a gente discute, que a gente enfrenta a gente leva várias pautas da universidade para dentro delas. E invadir a reitoria era besteira, a gente fazia coisa pior. Assim, eu acho que fica claro que não sou só eu que me tornei professor da PUC desse período de mobilização. E uma coisinha que eu lembrei, primeira publicação
de alunos do Olavo de Carvalho. Foi um jornalzinho na PUC em 1999, chamado Indivíduo. Tem matérias nos jornais da época, Jornal do Brasil, Globo, sobre isso. Uma série de alunos do Olavo, o Olavo morava no Brasil ainda, fazia um curso particular com ele, fizeram um jornalzinho proto-fascista que já falava todas essas barbaridades que a gente agora meio que está sendo obrigado a ouvir no Brasil. Naquela época a gente não era obrigado a ouvir no Brasil aquilo. E a faculdade teve uns 3 dias de guerra mesmo, briga física no pilotis, violência, agressão, uma série de coisas por causa disso. E aí é fundamental destacar, assim, já que tem muita gente nova aqui, a PUC enxotou esse jornal daqui de dentro. Enxotou, assim, e não foi nem a visitaria comunitária, foi o padre Jesus Hortal, assim, que não era tão afeito assim ao pensamento de esquerda, mas quando ele viu aquele pensamento de intolerância, de preconceito, de valores extremamente contrários à noção de diversidade, de inclusão, de tudo que são princípios fundamentais do ponto de vista do papel do jesuíta, né, na história da Igreja Católica no Brasil, aquele jornal foi realmente rechaçado pela comunidade acadêmica com declarações do reitor em órgãos públicos de imprensa, que naquela época ainda tinha uma centralidade, óbvio, muito diferente do de hoje. E a gente, todo mundo que estava naquela época, que se encontra hoje em dia, fala, pô, a gente viu o ovo da serpente ali, assim, porque muito do que a gente lê hoje na internet apareceu nesse jornal aqui, ou 1999 ou 2000, não tenho muita certeza. Dito meus 10 minutos, metade da minha fala para falar desses comentários todos, e dessa alegria, desses agradecimentos, e desse lugar do bosque, vamos falar de políticas públicas de cultura, assim. Acho que a Natália deu algumas dicas importantes, eu vou tentar fazer aqui um apanhado rápido, um panorâmico histórico do Brasil nesse sentido, para a gente depois poder avançar. Eu estou muito perto de vocês, então se encerra hoje essa conversa, a gente está aí para conversar. A gente tem uma clareza, né, em relação à sociedade brasileira e como o Estado refletiu isso ao longo de muito tempo, que é um Estado dominado por interesses privados, por interesses particulares, por interesses circunscritos a uma certa elite financeira, elite social, elite política, onde esses são os grandes debates brasileiros. Quem tem um pouco de experiência, estou vendo que tem muita gente muito recém-chegada na universidade, vou tentar ser um pouco mais pontual. Quem tem algumas referências de debate da sociologia brasileira sabe que a intermediação de interesses públicos e privados no Brasil sempre foi muito promíscuo, os interesses privados no Brasil sempre se sobreporam aos interesses públicos, o Estado sempre foi dominado por grupos de nichos de interesse, e com isso ele deixa de atender ao espectro amplo do que é a população brasileira. Isso está historicamente, né, toda essa carência de políticas voltadas para um país que se tornasse mais igual, etc. Isso reflete, obviamente, a sociedade patrimonialista, colonialista, escravagista, colonialista, que não conseguiu, de alguma forma, equilibrar esse jogo no seu processo histórico. Isso cria, para ambientes como cultura, como educação, uma demanda de urgência em relação a políticas públicas e políticas públicas democráticas, porque só elas podem garantir algum nível de oportunidade e de se tornar mais igual o acesso às oportunidades que as próprias lógicas de poder distribuída na sociedade não vão permitir, né? Por mais que a gente vai falar sempre qual é as marcas, né, da ideia de um Brasil aí do século XX, a ideia de que esse país é o país da conciliação, que esse é o país da cordialidade, que esse é um país que não precisa ter conflitos, que esse é um país que pode dar um exemplo para o mundo de tolerância, de convivência, de diversidade, uma série de coisas nesse sentido, e assim vai se fazendo a manutenção de um discurso onde você não tem mobilidade social, onde você tem uma universidade que é branca,
e territórios populares que são negros, onde você tem o presídio negro e as empresas todas de capital brancas, tudo isso que a gente conhece, que é da nossa história, que a gente há muitos anos questiona e tenta encontrar modos de saída para isso. O que é mais perverso nesse sentido é que não é só a questão do acesso ou da oportunidade, mas é a questão de como se modula o discurso, e aí a segunda parte da minha fala vai em cima do que a Natália falou e do que ela usou o termo do Bourdieu de capital cultural. Mas a tendência nesse tipo de sociedade é que o Estado cumpra sempre um papel não de potencializador da sociedade, mas simplesmente de reparador da sociedade, e sempre com uma perspectiva de que o Estado, lá do alto, vai conseguir pedagogizar, de certa forma, a sociedade brasileira. No campo da cultura, isso é um problema de graves proporções. O Brasil tem um histórico forte de políticas de cultura. O primeiro Ministério da Cultura que existe no mundo é em 1955. O Brasil vai ter Ministério só da Cultura na década de 80. Mas o primeiro Ministério da Cultura de 55, que é o da França, ele é inspirado em boa parte em pesquisas que foram feitas sobre a experiência do Mário de Andrade como secretário de Cultura, eu vou falar esse nome que não era o nome da época, de São Paulo, no início da década de 30. Que não tem nada a ver com as questões contemporâneas que a gente tem de políticas públicas de cultura, mas que já era um passo importante no Brasil de o Estado entendendo que cultura era um assunto, sim, que tinha a ver com desenvolvimento, tinha uma importância, uma centralidade para a sociedade brasileira. E hoje, o Brasil, com as políticas desenvolvidas a partir de 2003, é referência para 17 países no mundo que fazem programas e políticas públicas de cultura inspirados em programas brasileiros. 17 países mais o Vaticano, aí volta a importância da arquidiocese estar aqui, eu comentei isso lá na campanha da fraternidade, mas volto a comentar aqui. O Papa Francisco conheceu um programa na Argentina, ficava muito perto da arquidiocese dele, que foi inspirado no programa Cultura Viva, realizado no Brasil. E já como Papa, ele levou a Roma o idealizador desse programa no Brasil, que chama Célio Turino, para começar um programa para uma série de países onde tem uma inserção importante da Igreja Católica, e são países de condições socioeconômicas complexas, para que se aplicasse esse programa inspirado na Cultura Viva numa escala mundial, num programa para a juventude de territórios populares e periféricos. Por que eu já estou falando isso assim, como se, olha, isso quando a gente raramente no Brasil tem políticas públicas que a gente pode falar assim, o Brasil inventou uma política pública de referência mundial. É muito difícil a gente falar isso. A gente vai falar assim, vacinação, o Brasil teve um papel importante, mas não foi exatamente a referência. Genéricos, no governo do PSDB, talvez tenha sido o maior acerto de política pública do governo dos anos do PSDB, tenha sido a quebra de patente dos genéricos. Mas a gente fala muito pouco, o Brasil é referência de política pública. E o Brasil hoje é uma referência global de política pública para a cultura, e a gente não sabe disso. A gente trabalha com cultura, aqui tem vários estudantes que estão se formando em cursos de imagem artística. Muitos já são trabalhadores da cultura, Natália, Paula, dos que eu reconheço aqui, são fazedores desse campo, e a gente não tem nem essa dimensão. A cultura é algo tão excluído do debate que a gente não tem nem a compreensão de que o Brasil criou uma política pública de referência e que o Brasil hoje é central para qualquer pessoa que pesquisa esse assunto no mundo. Isso mostra muito da nossa ineficiência nesse debate. A gente está sendo agora criminalizado, tratado como um inimigo público. É uma loucura, né? Imagina, todos vocês que entraram em artes cênicas, qual foi a primeira coisa que vocês ouviram da família? Vocês vão viver de quê?
E aí, na outra escala, esse mesmo tio que está dizendo que você vai viver de quê, está acusando os artistas de viverem de mamata com milhões e milhões de dinheiro, não sei o quê. E você fala, peraí, tio, ou uma coisa ou outra, assim. Ou eu vou viver rico de mamata, ou eu não tenho do que viver porque eu vou ser artista. O artista era miserável até ontem. Meu filho, não seja artista, você não pode viver disso. Eu sempre brinco lá em casa com o meu enteado, não pode brincar de violão, não pode brincar de fantoche, só pode brincar de fazer ponte, essas coisas. Para não entrar nessa, assim, tipo, até ontem o discurso era esse, de repente a gente é... Mas bom, no momento que está sendo criminalizado, que a gente é posto como inimigo público, etc e tal, e a gente não tem nem esse argumento para defender e falar assim, olha só, que é outra coisa no Brasil que mudou radicalmente. Até muito pouco tempo atrás falava, os governos que entram não podem romper com políticas que vinham dando certo. Na transição do PSDB para o PT, no início dos anos 2000, vocês não pegaram, a maioria de vocês, tinha muito esse papo, ó, tudo bem mudar de governo, mas o governo tem que dar continuidade para aquilo que é um acerto e tal. E a gente não consegue nem sedimentar e consolidar isso no Brasil para falar, olha, a gente tem uma política pública de referência. Por que a gente não vai dar continuidade nelas? Não, a roda girou de um jeito. Mas vamos lá, senão vai virar uma performance, eu vou ficar 5 dias aqui falando e não vou chegar nos pontos principais que eu quero. O que é essa referência? A Natália deu a dica importante aqui. O Estado brasileiro, cumprindo algo que a Natália nem falou em relação ao Estado, ele sempre teve esse vetor pedagógico das políticas públicas de cultura. A gente leva a cultura, nós iluminados, intelectuais, sabemos o que é cultura, sabemos o que é arte de valor e levaremos para esses milhões de brasileiros desprovidos de conhecimento, ignorantes, etc. e tal, a cultura como um valor. Esse valor vai criar cidadania, essas pessoas vão ganhar consciência e assim teremos uma sociedade de iguais. Isso, de fato, no campo da esquerda, muitas vezes chegou a ser criminoso, porque a ideia de que vamos levar cultura, vamos fazer a cabeça deles, eles vão se conscientizar e assim faremos enfim, a revolução, que sempre programamos, assim, muito perverso. Hoje em dia tá ruim fazer crítica de esquerda, mas a gente, no ambiente da universidade, a gente tem esse compromisso também, né? Porque hoje em dia está todo mundo junto, né? Essa esquerda problemática, mas estamos todos juntos. Mas na universidade é fundamental fazer essa pontuação, assim. A esquerda também sempre teve uma atitude muito perversa nesse sentido. Sempre tratando os territórios populares, os territórios periféricos, como territórios de carência e não de potência. Pegando aqui o que é uma fala que a Natália já de alguma forma já trouxe. Assim. Então vamos lá, a gente ensina eles, a gente leva saber, a gente leva luz, a gente leva conhecimento e assim teremos esse mundo melhor. Por mais que esteja repleto de bons valores e de um pensamento positivo, isso entra nesse lugar que é o lugar mais problemático, que você trata territórios hiperrurais, hiper-heterogêneos, com mananciais de conhecimento e de inteligências e de produção de conhecimento e de pensamento riquíssimas, homogeneiza eles, trata eles como um bloco só a ser moldado por intelectuais que estão aqui no alto. Quando é que isso começa a inverter o jogo? Nas eleições, véspera das eleições presidenciais, o Lula vem ao Rio de Janeiro ter um encontro com pessoas da cultura e naquele jeito o candidato, atropelado, falando tudo, vira e fala assim, vocês fiquem tranquilos, nós levaremos cultura para todos os territórios, para todas as favelas e periferias do Brasil. E um agente importante, que é um cara que criou a CUFA e desenvolveu a CUFA junto com o MVBio, Celso Ataíde, ele levanta a mão e fala, candidato, a gente nunca pediu para levar cultura para a gente. É claro que a gente quer ter acesso, a gente quer ter equipamento de cultura, a gente quer ter repertório, a gente quer tudo isso. Mas o que a gente quer é condições para poder produzir e fazer emergir e conseguir dar corpo para a nossa cultura, porque a gente pensa, porque a gente entende como cultura, para a cultura que a gente enseja nesses lugares a partir de toda a heterogeneidade que tem neles. O Lula, que é um animal político muito rápido, entende a sagacidade da coisa
e muda completamente a visão dele ali do que seria uma perspectiva de como pensar a cultura a partir do Estado. Isso gera um curto-circuito enorme. Quando o Lula escolhe o Gil para ser ministro da Cultura, o Frei Beto, que é uma figura que é um dos melhores amigos do Lula, um grande dirigente do PT, escreve um texto enorme na Folha de São Paulo falando que o Lula está traindo o PT, que o PT durante anos fez um debate de um acúmulo, de um debate cultural riquíssimo e que agora ele desprezava todo esse grupo da cultura do PT para chamar alguém que nunca tinha participado desses debates e que era um cantor popular, etc. É super importante isso, porque mostrar que não é exatamente, a esquerda não conseguiu acumular muito bem um debate sobre esse lugar. Esse momento dos inícios dos anos 2000 é muito importante, assim. Só para dar mais um ponto disso, a década de 90 era uma panela de pressão prestes a estourar, né? O tecido urbano carioca, assim, especificamente, tá? Para não falar de Brasil, assim. Os territórios populares periféricos das favelas, assim, havia uma tensão muito grande social dentro desses ambientes. E começou um movimento muito forte de chegada de ONGs internacionais e de financiamentos internacionais para levar atividades educacionais e culturais para esses espaços. E no início eles eram mediados pelo sociólogo, pelo antropólogo, pelo cara que morava nos territórios privilegiados. Quando a gente era muito chato aqui nessa época de estudante na PUC, a gente sempre chamou o Viva Rio de Viva Ricos. Assim. Era um cara que morava numa cobertura de frente para a lagoa, que ia uma vez por mês no território popular, com seu motorista, com a sua segurança, etc. E dizia, aqui agora a gente vai ter aula disso, agora a gente vai ter aula daquilo, vai tal. Uma série de personagens dos anos 90 das periferias cariocas vão inverter essa lógica e vão chegar para os financiadores internacionais, vão montar suas estruturas e suas ONGs e vão falar, a gente não precisa desse mediador. A gente conhece esses territórios muito melhor do que eles, a gente tem muito mais clareza sobre como pensar quais são as ações necessárias nesses territórios. Esse cara era um deles, o Celso Ataíde. E vários outros movimentos aconteceram no Rio de Janeiro naquele momento nesse sentido. Eu sempre destaco eles porque acho que eles são muito importantes para essa virada de entender que a periferia não é um território só de carência e é especialmente um território de potência. Tá? Também às vezes eu falo muito isso, eles falam, tem várias carências, né? Precisa ter especialmente equipamentos de cultura e equipamentos de educação, que não tem. Um aluno meu, que está fazendo doutorado há 2 semanas me falou que estava tendo que se mudar da Pavuna para o Catete, porque ele está na reta final do doutorado e ele não conseguiria virar professor, ele não conseguiria se inserir no campo da literatura, tanto nos lançamentos, tanto nos seminários à noite, tanto nos eventos à noite, se ele continuasse morando na Pavuna. E era a mesma semana que estava tendo uma discussão sobre um evento no IMS aqui, do pessoal de literatura, que foi um evento de estudante, etc. Estou terminando meu tempo. É só uma clareza assim, de que todos os nossos ambientes são excludentes, assim, né? Então, também tem mas não é um lugar só de carência, é um lugar de potência. Deixa eu seguir minha linha aqui. Isso é muito importante como uma virada. Por que eu insisto nisso? Há 2 anos atrás teve a eleição para prefeito do Rio, né? Crivella versus Freixo. O Freixo tinha no programa de cultura dele propostas como levar grafite para todas as escolas públicas do Rio de Janeiro. Tinha proposta como levar cineclube de autor para jovens de 2º grau das escolas municipais do Rio de Janeiro. Só para deixar claro, assim, a própria esquerda às vezes não entendeu ainda. Ela ainda tem essa atitude de querer pegar pela mão, de botar embaixo do braço, de tratar como coitado, né? O grafite e a ocupação das paredes como plataformas para pintura e para arte foram feitas por esses jovens. Vou levar grafite para a escola municipal, é um negócio insano, né? Mas vamos lá, só para eu pegar essa linha de 2003 aí e ir adiante. Quando o Gil assume, o Gil vai falar dessa importância que é ativar esses territórios. Ele usa uma expressão, na época é muito sacaneada a expressão por políticos, por gente da cultura, que era necessário fazer um doim antropológico na cultura brasileira. Doim, ele queria dizer ativar territórios onde a energia e a produção cultural estão represadas para que elas possam florescer no Brasil.
para que elas possam acontecer. Era exatamente a fala do Celso Ataíde. A gente precisa de condições, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de instrumentos para que possa florescer e possa fazer emergir a nossa cultura. Isso é uma inversão total do eu vou levar. E isso cria o mais importante, o processo de escuta. Eu vou escutar. E quando eu começo a escutar, eu começo a entender a heterogeneidade, pluralidade, os diversos sujeitos, os diversos processos de subjetivação que tem nesses territórios, e passo a conhecê-los melhor, né? E começo a ter aí uma mudança de regime discursivo e estético, também ao mesmo tempo. É muito como a universidade. A Natália falou, a gente chega aqui e acaba sofrendo um processo de colonização, né, mental, dos saberes, né? Não se enxerga nas bibliografias, não se percebe nos debates de sala de aula dos professores. Isso é o mais cruel desses, que a gente tem que estar atento nesses processos de política pública, assim, né? E é o mais rico também, porque é isso que pode ser transformador, seja no campo da cultura ou no campo da educação. Eu sempre falo aqui da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora que vocês já devem ter escutado falar nesse período. Pode ter certeza que sem cota não tinha esse debate sobre a Carolina Maria de Jesus. Não foi os professores que estão aqui desde sempre, do mesmo nicho social do qual eu venho, altamente privilegiado, que num determinado momento falaram assim, gente, descobrimos isso aqui é maravilhoso e vamos trabalhar isso. Isso foi uma pressão de alunos que chegaram na universidade, olharam para as bibliografias, olharam para os debates e não se reconheceram neles e começaram a perguntar: não tem escritora mulher no Brasil? Não tem escritora negra no Brasil? Não tem escritor negro no Brasil? E hoje em dia, eu explico para vários professores que realmente não entendem. Eu falo assim, quando é que está montando bibliografia, eu falei, você está atento à paridade de gênero na sua bibliografia? A questão racial não consegue criar paridade, não há possibilidade, é dramático, né? A bibliografia, você precisa todo mundo fazer um esforço, mas você não consegue encontrar paridade. Mas no mínimo a paridade de gênero. Porque não, se pegar o histórico, nossa, imagina fazer esse levantamento de todas as bibliografias de cursos, porque elas ficam todas arquivadas na PUC, na área de humanas e sociais, nos últimos 30 anos, homem branco na bibliografia vai dar 92%, 93%, no mínimo 80%. Né? Então, o que são esses processos? Né? Minha fala está dando muita água, quem é meu aluno está acostumado, mas chegar no cerne da questão agora. O que são fundamentais dos processos? Aí, cultura e educação vão falar mais ou menos na mesma linha. Assim. A política pública ela não é um favor. A política pública ela não é ela não é um caráter de a gente vai vamos equilibrar, vamos fazer justiça social com a política pública. Ela faz justiça social, ela existe para isso. Mas ela é a questão de desenvolvimento humano social mais rápido, mais avançado e melhor para o país. Assim, esse paralelo é bom. Estou falando um pouco de economia hoje, porque eu estou traumatizado de falar um pouco de economia sobre cultura. O que o Google ou qualquer empresa dessa hoje defende quando fala de diversidade? Diversidade não é uma questão de cota. Diversidade é questão de performance e desempenho. Se eu tenho nos meus conselhos de presidência, de direção, mais mulheres, mais negros, mais pessoas de multipossibilidades étnico-culturais, territoriais, regionais, eu tenho um conhecimento mais amplo e mais plural sobre o objeto que eu estou debatendo. Com isso, eu lucro mais. Eu tenho mais perspectiva, tenho perspectivas mais plurais, eu cerco melhor de conhecimento esse objeto e eu lucro mais. As empresas que estão hoje defendendo a bandeira da diversidade não é só porque é uma agenda positiva de ser boazinha, elas entenderam que elas lucram mais com diversidade, que elas trazem mais saberes e mais conhecimento. É o mesmo em relação à cultura e educação no Brasil. As políticas públicas de educação melhoraram as universidades brasileiras. O discurso mais absurdo, que era o discurso vai cair o nível das universidades, ele não é só contraposto pelo que o Augusto falou de que as médias dos alunos com cotas são melhores. É a qualificação dos debates. Se a gente tem a Conceição Evaristo como referência hoje, se a Carolina Maria de Jesus voltou com o que voltou, se tem uma série de escritores de territórios populares e periféricos que ganham protagonismo, se tem novos professores, isso é porque os alunos... É muito parecido.
não vou entrar nessa seara que é muito acadêmica, mas é muito parecido com a invenção do que chama de estudos culturais, que é uma área de conhecimento feita na Inglaterra por intelectuais caribenhos negros, como Stuart Hall, que é a maior referência. Os caras falam, pô, a gente chegou em Londres para estudar e a gente não achava que tudo que a gente tinha acumulado de conhecimento na vida não valia nada. Até que a gente entendeu que aquilo ali era um projeto político, e a gente inverteu e criou um núcleo de estudos para pensar as questões da diáspora do negro. Aqui no Brasil, com um certo atraso, acontece um pouco isso, assim. Campanhas como quantos professores negros você tem, ou quantos negros tem na sua bibliografia, ou quantas mulheres tem na sua bibliografia, eles não é para criar só um simbolismo, que é um simbolismo importantíssimo, né? Não é para criar só um simbolismo, mas é para mudar a noção de episteme, mudar a noção de conhecimento, melhorar ela e tornar ela um desempenho, uma performance melhor. Isso é fundamental na defesa que a gente faz. Porque é a mesma coisa, agora a gente tem que ficar defendendo, olha, as médias são melhores. As médias são melhores, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a qualificação do debate da área de humanas e sociais, que hoje é muito mais rico, que é mais diverso. O mesmo acontece na cultura. Quando você incorpora vários novos sujeitos com experiências culturais distintas, caudas culturais diferentes, e traz eles para um lugar onde eles conseguem produzir discurso, fazer esse discurso circular e colocar esse discurso na rede de compartilhamento, de partilha do que é o debate sobre o Brasil hoje, você começa a ter um Brasil muito mais interessante. O exemplo que a Natália está dando é crasso nesse sentido. Você tem um boom do cinema sobre territórios populares periféricos narrando favela. Você chega ao cúmulo daquele Cidade dos Homens, lá na Engenharia Acerola. Todas essas narrativas falam sempre da favela como um ambiente de selvageria, que aquela pessoa tem que se salvar, que ela está procurando desesperadamente uma porta de saída e que ela vai ter... tudo gira em torno de escapar daquele lugar onde se é impossível viver. Salvo muitas vezes pelo branco. E salvo normalmente pelo branco. Cidade de Deus, que ó, não tem problema gostar dos filmes não, tá? Sempre que falo desses filmes eu fico com esse medo, assim. O Cidade de Deus é isso, assim. Até a experiência sexual ele precisa perder com a jornalista branca. Até esse lugar de se tornar sujeito sexual no mundo vai ter que ser fora da favela para ser bem sucedido. A câmera é só um instrumento para ele sair dali. E quando você lê o livro, tem nada, é bem diferente. Não tem nada a ver não, mas é bem diferente. Aí, pô, Tropa de Elite, absurdo, não preciso nem ficar aqui, não acaba e tal. Mas como esses ambientes são... É a lógica do que a gente tem essa lógica aqui. Esses carros que passam de cima safari com turista indo ver a vida na Racinha. Os filmes brasileiros reproduziam isso. Porque eram feitos por pessoas que olhavam para esses territórios com medo, sem conhecimento, sem nenhum tipo de experiência ou vivência, queriam narrar eles e narravam eles sob esse prisma, porque vai com o cinema de Hollywood, bem e mal, cria tudo isso, o território. Pô, a câmera do Tropa de Elite, né? É um cara entrando num ambiente, um videogame, né? É um troço assim, procurando alvo, né? Um negócio inacreditável, assim, de perverso. Eu acho que são filmes aclamados pelo pessoal que mora nessa favela e acho que realmente é isso que absorver, sabe? São filmes que tiveram um impacto muito forte. Muito forte. O que eles fazem? Eles criam... E é interessante a tua deixa, vai, para eu pegar uma reta final aqui, que eu sei que tem outras atividades. A tua deixa é importante para chegar num ponto que me preocupa. Eu discuti muito com a Natália, ao mesmo tempo eu não tenho nem um pouco de certeza disso, discuti muito com a Natália no processo dela de TCC, né, monografia e tal. Aí, primeiro, para chegar no teu ponto, aí quando você distribui os recursos, as estruturas, as possibilidades, criar outras narrativas, você já cria um ponto contra. Esses filmes que a Natália está falando lá da Filmes de Plástico, que é uma produtora que vem produzindo muito e ganhando prêmios e circulando muito mundialmente os filmes dela, eles se passam na periferia, eles são sobre sujeitos periféricos, eles tratam do assunto da periferia e eles em nenhum momento criam esse tipo de relação estereotipada, clichêizada. Até recentemente eu vi uma meia-culpa interessante do João Moreira Salles, numa entrevista falando sobre isso, assim. Eles falam, você fazia filme sobre pobreza no Brasil, depois você fez filme sobre seu mordomo, agora você está fazendo filme sobre sua mãe. Ele falou, cara, eu entendi uma coisa,
que é assim, um diretor branco e privilegiado como eu sempre consegue falar de territórios populares e periféricos no Brasil. Pode ser um território com muita criminalidade, a gente vai lá, conversa com alguém que dá um jeito, a gente entra e filma. Ele estava certamente falando do Notícias de Guerra Particular, acho que é um filme que não está no radar de vocês, mas é de 97, um documentário absolutamente genial sobre a violência no Morro Dona Marta, aqui no Botafogo. E ele fala, e aí eu entendi que o cara do território periférico nunca vai conseguir fazer um filme sobre as mansões da Gávea ou sobre os apartamentos do Leblon. E sobre o que a gente vive dentro disso. Aí eu fui fazer um filme sobre o meu mordomo, sobre a questão da minha mãe, da depressão dela, mesmo sendo provavelmente a mulher mais rica do Brasil, né? Dona do Unibanco do Itaú, etc. Aí ele começa a falar, ele falou que eu comecei a querer explorar um pouco esse contexto, porque eu entendi esse lugar de desigualdade. Ele continua, né, sendo problemático o cinema dele, mas é interessante já algum nível de choque que não vem da cabecinha dele, vem dessa pressão que as políticas públicas de educação e as políticas públicas de cultura colocaram em termos de pressionar a sociedade a pensar essas questões. Mas aí vem uma questão muito forte. Essa questão do enclausuramento temático que eu acho que a sua deixa me dá. Eu trabalho com a FLUP e eu trabalho num processo da FLUP que dura 7 meses ao longo do ano, que é de formação de novos autores e autores de territórios populares e periféricos. E eu tenho um debate muito difícil de fazer, eu considero um debate muito difícil, eu não tenho muita resposta para ele. E é engraçado que ele é um debate que remete ao que o Augusto falava no final dos anos 90 aqui, de um outro jeito, vou tentar juntar os dois para terminar a fala aqui. Que é, todo mundo quer falar de criminalidade, tráfico de drogas e pensar a favela como esse território do qual precisa ser salvo, ou que a violência ou que a criminalidade está ali comandando a narrativa o tempo inteiro. E eu discuto lá o tempo inteiro. Eu comecei uma discussão que é, tem uma armadilha aqui. Eu nasci no Leblon. Eu nunca fui cobrado por falar do Leblon. Nunca falaram assim, ó, você só pode falar da sua vida de rico do Leblon. Começou-se a criar no Brasil uma ideia de que todo mundo que está dentro dos territórios populares e periféricos deve falar necessariamente sobre essas temáticas. O cara tem uma responsabilidade para falar sobre isso. E aí ele usa essas narrativas que são referenciais e vai no caminho. Violência, tráfico, como é que eu me salvo disso, como é que eu faço vida no salvar desse sentido, etc. E tem que ter um enclausuramento assim, de pensamento que é pense só sobre a sua realidade específica, a partir de determinados conceitos, explore isso, porque é essa narrativa que você está fadado a desenvolver. Não só em classe social também. Por exemplo, se você é uma pessoa negra na faculdade, você tem muito esse pensamento sobre falar do racismo. Acho que assim, só, se você quiser falar sobre uma linguagem, você também está se posicionando sem precisar de estar falando diretamente. Acho que a questão que mata. Eu tive um debate, foi um debate privado, mas eu vou colocar aqui um debate muito que eu coloquei para a Natália para ela me ajudar. Assim. Eu falei, olha só, Natália, eu vi nos últimos 4 semanas, 3 posts no Facebook que alguém te marcou nos comentários, porque o post procurava uma atriz negra. Nesse último mês, você foi marcado em quantos posts que procurava uma atriz? Não sei se você lembra disso, uma vez a gente estava na sala. É uma coisa muito brasileira. Ok, venham, entrem na universidade, mas olha só, o lugar de vocês está carimbado, tá? É um debate muito difícil. Lá no início dos anos 2000 tinha aqui, se todo mundo que vinha do PVNC e do CAF, tinha essa discussão, deveria necessariamente voltar para o seu território para pegar esse conhecimento que tinha na universidade e aplicá-lo lá. É nobríssima a ideia, né, de que eram os primeiros das famílias desses territórios que estavam chegando na universidade, então poderiam utilizar esse saber para ajudar, para voltar aos territórios e ajudar. Só que já é o início de um processo de armadilha nesse sentido. Que é, como é que... E se eu quiser discutir outros territórios, levar esse saber para outros lugares, juntar com o saber que eu já tinha, que é tão rico quanto o da universidade, ou levar esse saber para a universidade e ficar lá na universidade, né? Então, aí lá na FLUP começou essa discussão muito forte. Eu insistindo, falando, pô, todo mundo vai jogar o mesmo jogo, todo mundo quer o mesmo tema, todo mundo quer a mesma narrativa.
E tenho tentado tensionar esse discurso lá dentro. E a resposta dos organizadores é muito boa. Miguel, a gente vai narrar aqui quais são para eles as referências de pessoas que passaram pela FLUP e deram certo. Fulano está na Globo, escreve sobre favela, crime e violência. Giovanni Martins está com o livro Na Companhia das Letras, vendido para outros 7 países. Escreve sobre a vida do garoto na favela da Zona Sul, não é só da Zona Sul, mas dos territórios de favela, totalmente balizado por essa questão do entorno do tráfico, da criminalidade. Fulana, a Raquel, teve o livro produzido em Portugal, só porque ela foi casada com o chefe do tráfico da Rocinha e fala sobre a vida dele. O livro do Júlio é um livro sobre a vida dentro da experiência do tráfico da Rocinha. Aí ele olha para mim e fala assim, todos eles que conseguiram se inserir no mercado, conseguiram se inserir porque são pessoas que têm uma relação com essa narrativa, conhecem bem e conseguiram produzir narrativas fortes sobre isso que é do interesse do mercado. Como é que eu vou dizer para eles que eles devem escrever sobre outras coisas, porque isso é importante para o Brasil, porque isso é importante para a literatura brasileira, porque isso é importante para a estética e pensamento estético no Brasil, se a porta que tem aberta para eles se inserirem no mercado de profissional da cultura, profissional da arte, fazedor de cultura, trabalhador da cultura, é por essa porta que eles falavam para mim, a gente concorda, é altamente segregador de alguma forma. Está entendendo o que eu estou falando? Agora tem uma segregação que é temática que a gente tem que enfrentar também, assim. Que é isso, se você é negro na universidade, você tem que estar só falando sobre... Se você é negro na universidade, você já está falando sobre racismo. A ocupação do teu corpo nesse espaço, como a Natália fala, um espaço que não foi preparado para receber, um espaço que tem o bandejão mais caro do Brasil. A gente tem o bandejão mais caro do Brasil, eu adoro falar essa frase, o bandejão mais caro do Brasil. É claro, tem festa ajudando, tem a vice-reitoria, tem não sei o quê, mas dá uma dimensão do que é essa universidade. O salgadinho na porta é muito caro, a Gávea é muito caro, né? Então, assim, a própria estar nessa universidade já... Só que aí vai vir esse lugar que eu estou... Por mais que ele venha muitas vezes com as melhores das intenções, eu começo a entender agora, mas isso é um debate que eu não tenho resposta. Eu perguntava muito isso para a Natália, tentava muito pensar junto, e tenho tentado pensar junto na FLUP, acho que a gente tem que pensar junto. Como é que é essa medida, assim? Porque eu lembro que a gente falou, pô, vá lá em todos os pitmark e pegue todos os trabalhos. Eu lembrei disso quando você falou do trabalho que você teve que fazer agora, assim, pra cima, né? Mas como é que a gente não transforma isso num enclausuramento? Que aí, para fechar, né? Fecha, né? A elite cultural brasileira fez isso muitas vezes com o conceito de popular. A gente fala de cinema, a gente fala de Glauber, mas não fala de Mazzaropi. A gente fala do samba e a gente fala que os intelectuais modernistas amaram o samba e por isso o samba aconteceu no Brasil, mas a gente não fala da tia Prisciliana, a gente não fala da tia Ciata, que eram filhas das lideranças da Guerra dos Malês no século XIX, em Salvador, que foi o maior levante negro do Brasil. O Donga, que fez o primeiro samba, é neto de uma grande liderança malê. A gente não fala a gente não gosta de falar das estratégias populares de inserção no campo da cultura fora da celebração da intelectualidade. Acho que para mim um exemplo central disso são as cantoras brasileiras dos anos 50, que foram mulheres que foram relegadas para fora da historiografia oficial da música brasileira e eram donas do mercado nos anos 50 no Brasil. Angela Maria, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, Dolores Duran, várias mulheres que vinham de territórios populares e periféricos. Angela Maria era semi-analfabeta, ganharam o mercado da música com um protagonismo feminismo absurdo, usavam os principais estilistas da época, eram capa das principais revistas, tinham o melhor horário nos programas de rádio. Eram mulheres geniais e toda vez que você vai ver discussão sobre música brasileira, vai alguém dizer que a bossa nova salvou a música brasileira. Daquela coisa dos anos 50 que era brega, que era cafona, que era passional. A Paula canta com aquela voz bonita que tinha na época, vibrante, passional, etc. E tal.
A gente tira aquelas mulheres do protagonismo da música popular brasileira para botar o jovem de classe média, Zona Sul, camisa social, com uma puta consciência política. O cara é legal. Esse cara era legal. Não é que ele não era legal, não. Mas você relega todas aquelas mulheres. Aí a gente fala pra caramba de protagonismo da mulher nas artes, de uma série de coisas, e não consegue trazer pra nossa cena a importância daquelas mulheres. Porque a elite cultural e acadêmica, ela gosta do popular quando o popular é matéria-prima para ele dialogar com o mundo. Que é bem a receita dos dois principais caras do modernismo, o Mário e do Oswald. Cada um para um lado, mas é isso. Eu pego o popular, folclórico, etc, e parará, aí chamo o Villa-Lobos, aí ele pega isso, estou usando o Villa-Lobos, poderia ser vários outros exemplos. E esse cara transforma isso numa grande expressão que vai encantar o mundo. Com a bossa nova é o mesmo, com o tropicalismo é o mesmo, com o Glauber é o mesmo. Uma série de exemplos na cultura brasileira. Com o Hélio de Sica é menos, mas é isso também. Uma série de exemplos nesse sentido. Então é uma lógica. O popular é legal quando o popular é matéria-prima. Para que uma elite regozije e fique utilizando isso como um diferencial no seu diálogo com a arte que é produzida nos grandes centros, etc. Quando esse popular ganha protagonismo e fala, beleza, agora eu quero mercado para mim, e tudo que tem a ver com o mercado, inclusive entretenimento, ganhar grana, fazer projeto, não sei o quê. Fala, não, fala só sobre... Fica aqui no seu nicho, fica aqui no seu lugar. Então, assim, por que a defesa das políticas públicas, eu não falei tanto, eu falei dos desdobramentos dela e consequência, elas são fundamentais porque elas garantem uma emancipação e uma autonomia para o discurso e para o pensamento, seja na cultura ou na educação, que as próprias dinâmicas da nossa sociedade, da nossa elite cultural, da nossa elite intelectual, não vão por si, de forma alguma, ter uma atitude proativa. Porque continua esse jogo. O funk é ótimo, mas o funk é mais legal ainda se ele for uma matéria-prima popular para eu falar sobre como o Brasil é legal. E na hora de defender o Renan da Penha, não sei, que aí tem uma coisa com tráfico, aí eu já não sei, que já fica mais delicado. Isso é muito interessante de a gente entender, assim. Já deve estar na hora da aula, ou do outro compromisso. Isso é muito interessante para a gente perceber, assim, a questão de como essas políticas elas são decisivas para criar autonomia de pensamento, criar autonomia discursiva, e aí destacando só para que eu não destaquei tão bem na fala isso. Elas precisam vir de processos de escuta. Assim. Não são intelectuais no gabinete que vão fazer. E as esculturas são exemplos muito ricos disso. Entendendo que é a escuta, que o Estado não tem que ser, o Estado não tem que pautar a cultura. O Estado tem que ser um agente mediador de criar estruturas, de criar condições para que as diversas culturas brasileiras, para que as muitas culturas brasileiras, para que as infinitas e plurais e heterogêneas culturas brasileiras possam, no mínimo, conviver em espaços semelhantes de exposição e não ficar uma série de culturas reféns de uma verdade cultural que os iluminados intelectuais decidem qual é. Acho que é por aí, mas eu posso esclarecer mais coisas no debate. Queria comentar uma fala sua, também uma provocação que eu tenho feito e tenho feito a alguns companheiros, colegas artistas e tal. Quando você fala dessa coisa de se aprisionar na temática, é um desafio sempre, porque há necessidade da gente falar sobre racismo, da gente falar das nossas violências diárias, da gente agir com violência contra esse sistema, mas é um desafio, enquanto artista, separar isso do meu fazer artístico. Nem sempre eu quero falar sobre isso, nem sempre eu quero falar dessa forma. E por quê? Eu acabei de presenciar isso acontecendo, a branquitude legitimando, a branquitude dizendo para a negritude mais uma vez sobre o que a branquitude quer ouvir a negritude falar, o Prêmio Shell. Quando o Prêmio Shell de maneira nenhuma desmerecendo o espetáculo Esperança na Revolta, mas pensar como isso também não faz parte desse processo, a branquitude dizendo, olha, a gente quer que vocês continuem falando disso, continuem falando com violência sobre isso, mas a gente também precisa legitimar o nosso prêmio, porque também tem isso, como o Oscar ficou
perdeu muito no ano passado e mudou um pouco esse ano. O Prêmio Shell também entra um pouco nessa linha de, olha, a gente precisa legitimar o nosso prêmio. Se a gente não premiar ninguém negro, vai ficar meio feio pra cena carioca. Então vamos chamar essa galera aqui, vamos dar esse prêmio. E assistindo uma entrevista, eu tive pensando sobre isso, já fiquei incomodada, mas não consegui pensar muito sobre isso. Fui pensar depois assistindo uma entrevista do Baco pro Lázaro Ramos, quando ele fala, quando eu comecei a fazer música, as pessoas me cobravam, para você falar das suas questões, você tem que falar com violência, não é assim? O rap, como? Você vai falar de amor? E ele falou, cara, não, sabe? Eu não preciso me aprisionar nesse lugar, eu tenho outras formas de falar, tenho outras coisas para falar. Eu sou um artista muito complexo para ficar nesse lugar. É que eu acho que teve um momento no início, assim, né, que Mano Brown, Ferrez, todo mundo precisou botar o pé na porta para poder entrar. Sim. Não havia outro jeito. Só que você vê, eu tenho até um texto, que é um texto muito famoso na área de letras, circula muito, que o cara termina dizendo que todo jovem da periferia tem que ser o Mano Brown. Todo jovem da periferia tem que ser o que quiser, né? Não sou eu que tenho que dizer que tem que ser Mano Brown, né? Não sou eu que eu digo que era intelectual, mesmo fenótipo, perfil que eu, falando isso. Assim. Não sou eu que tenho que dizer que todo mundo tem que ser Mano Brown. Mano Brown foi uma experiência genial de alguém que entendeu que era ou pé na porta e um discurso de contundência e violência, ou não havia espaço para o discurso. O Ferrez também na literatura, e outros no teatro e outras coisas. Agora, como isso, que primeiro é um curto-circuito e um choque, depois se torna uma armadilha quando se vira uma redoma. Porque é óbvio, todas essas questões têm que ser postas, mas todas e qualquer questões podem ser postas por qualquer corpo, por qualquer subjetividade, por qualquer experiência. Para perguntas, né? Temos outros compromissos. Então, eu lamento muito. Eu queria que pudesse abrir para perguntas. Eu falei não tem problema, foi ótimo. Mas por questão de tempo da organização do Voz, a gente não consegue mesmo. Tá todo mundo em casa aqui também, então é muito fácil ter acesso. Puxa, a maioria não foi meu aluno, não conheço, mas é muito fácil chegar em mim e pegar contatos, etc. Gente, olha só, no nosso programa tinha ainda aí a fala da Gilda Carvalho, que falaria para a gente sobre cartografias da leitura. A Gilda está aqui, rapidinho da carta de leitura, que a gente continua o papo depois, a gente não vai ter como falar. É porque, quando a gente pôs essa mesa, a gente pensar, André foi me convidar lá no Instituto Interdisciplinar de Leitura, e aí eu lembrei como eram políticas públicas, como que a gente se inseria e tal. Porque nós temos uma plataforma de mapeamento de políticas públicas na área da leitura, que começa lá desde 1500 alguma coisa até hoje. Era só para mostrar para vocês essa plataforma, mas vocês podem procurar na internet cartografias da leitura e ver como se faz um trabalho de mapeamento disso. Por quê? Justamente pegando o que eles falaram na mesa, a gente quer, durante muito tempo a gente tentou deslanchar um trabalho do tipo quanto custa um Brasil que não lê. De repente, e a gente foi percebendo que a gente precisa mudar essa ótica e passar para quanto vale o Brasil que lê. Porque tem muita coisa acontecendo e a gente precisa potencializar isso. Então, o Cartografias está se tornando não só um observatório, mas também um potencializador para mostrar esses projetos de leitura que acontecem no Brasil inteiro, que estão acontecendo, que são super ativos, coisas que a gente não imagina. Né? Esse final de semana eu estava em Curitiba e veio uma pessoa me falar de um trabalho de promoção de leitura que faz no leprosário. Eu nunca tinha ouvido falar a partir de filhos, de doentes, de ancianias, não sei o quê. Então, assim, cada dia a gente descobre mais coisas. Então, é isso. Cartografias da leitura, se vocês quiserem, dar uma passeada por lá. Isso aí, obrigada. Gente,